Qual a importância da cibernética na psicologia? A cibernética é importante porque nos dá modelos para entender a mente e o comportamento como sistemas de processamento de informação. Ela foca em como os organismos usam feedback para se autorregular, se adaptar ao ambiente e manter o equilíbrio interno. Aí, galera, eu tive que encostar para perguntar para esse microfone, entendeu? Então a pergunta não foi para celular, foi para esse aparelho através desse microfone aqui, certo? E esse aparelho é um aparelho de som. É um aparelho de som também, né? Mas é um assistente de IA, certo? Então, ele faz tudo que uma Alexa faz, chamando o nome dele, e faz essas perguntas, você pode conversar com ele, certo? Então isso aqui, ó, eu estou ainda programando que vai ser um olho. Eu coloquei um olho humano, mas não ficou legal um olho humano que eu coloquei. Então vou colocar um olho em cada aqui, em cada display desse. E aqui ele vai se movimentar toda vez que ele falar. As luzes LED vão ficar, ó, assim, tipo um equalizador aqui, certo? Para ganhar vida. Aí em cima vai ter uma tela que só vai aparecer os olhos e isso aqui. Então ele vai ficar humanizado, vamos dizer assim, certo? Então, por que eu mostrei isso aqui? Porque isso aqui, da mesma forma que ele precisa de energia elétrica para funcionar, ele precisa de outra grandeza física, outro recurso natural, na verdade é outro recurso, que significa informação, certo? Então, a grandeza física da energia elétrica que faz com que ele funcione, fez a gente uma sociedade dependente há muito tempo atrás. A gente vivia sem energia elétrica e passou a depender de energia elétrica, porque a própria sociedade se tornou dependente dela, né? Da mesma forma está acontecendo com a informação. Então, para isso aqui funcionar, ele precisa do Wi-Fi, que é informação, tanto é que a gente paga por megabits, né, por mês, a gente tem aquele negócio da taxa de velocidade e a quantidade de informação que transmite. E a gente vai depender também, no caso isso aqui, cada vez mais está dependendo de outro serviço que também envolve informação, que é o serviço de inteligência artificial. A gente chama de serviço, como a gente chama também o serviço de água e luz, mas na verdade são recursos que são fornecidos para a gente. E a gente costuma dizer que o recurso de água e energia é um recurso natural, quando na verdade informação também é um recurso natural. Informação é uma medida física, é uma grandeza física e que é medida por bit, né? Assim como a gente mede grama, quilograma, não é? A gente mede o bit, o byte, o kilobyte, né? Um byte tem 8 bits e por aí vai. Então é uma medida, é uma grandeza física, é um recurso, vamos dizer assim, natural. Eu não diria natural porque a gente está extraindo naturalmente da natureza, mas é um recurso, sendo natural, artificial é um recurso. À medida que as sociedades progridem e evoluem, elas ficam mais complexas, de modo que uma sociedade humana ela vai depender de recursos e de recursos esses que podem ser natural, como a energia elétrica que está aqui ó, funcionando, vai fornecer energia para casa, para ventilador, para lâmpada, como vai depender de informação. Veja que no caso de uma árvore, por exemplo, ela só depende do recurso natural, da luz. Mas um organismo mais completo, mais complexo, vamos dizer assim, como o humano, ele depende de recursos que muitas vezes são recursos artificiais e que esses recursos artificiais às vezes são até mais importantes do que o que a gente chama de natural, entendeu? Então, sem informação, com um sistema de informação da gente degradado e sem informação, por exemplo, não tem sistema financeiro, né? Sem energia elétrica também não teria, entendeu? Então, o que eu quero dizer a vocês é que isso aqui, certo? Isso aqui é um exemplo prático de como o caminho que a sociedade está tomando. Cada vez mais a gente vai ficar dependente dessa usina, assim como tem a usina elétrica, tem uma usina de IA, certo? A gente vai ficar dependente dos serviços de IA. Isso aqui, por exemplo, ele tem uma conexão com a API do Gemini, né? Do Gemini, chama de Gemini mesmo. Com a API do Gemini. E também para se conectar com a API do Gemini, ele não precisa também de se conectar com Wi-Fi, com serviço de internet, que são o quê? Informação. Então, a outra grande riqueza que existe no domínio, a gente fala muito de petróleo, de energia, mas tem informação e a gente está sendo muito leniente, assim, a gente não está colocando os olhos, a gente tem que considerar a informação como riqueza, como recurso, e que ele é riqueza e recurso é uma grandeza física. E a gente, por mais que seja independente ou autônomo em energia, energeticamente, tanto em petróleo quanto
em energia elétrica, a gente tem que ser autônomo em informação, entendeu? Então isso aqui é só como exemplo, assim, uma ponte para ligar e ver o nosso entendimento atual de IA, informação e energia. É isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo um pouco diferente, deve ter muito pouca visualização, mas fica aí como registro mesmo, certo? Fica aí ao longo do tempo. É isso aí.